Boa noite a todos. Em primeiro lugar, expressar a nossa gratidão a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade reencarnatória, pela possibilidade de estar aqui essa noite, nessa casa espírita, para mais reflexões com o Evangelho de Jesus, sob a ótica da doutrina espírita, que entendemos, ser aquele consolador que Jesus prometeu há 2 milênios. Agradecer a direção da casa, da Sociedade de Estudos Espíritas Esperancenses, são muitos Zés, aí a gente se atrapalha um pouco, pela oportunidade que nos foi concedida de aqui estarmos, com um profundo sentimento de gratidão que nós aqui nos encontramos, porque nos entendemos como devedores da lei divina e só estamos aqui realmente graças à misericórdia de Deus. Então, é com esse profundo sentimento de agradecimento que a gente se encontra aqui para fazer esse trabalho, trazer essas reflexões aos irmãos encarnados e também os desencarnados que aqui se encontram, que também são uma multidão. Então, não é muita preocupação de trazer as reflexões para a multidão de encarnados, porque isso é importante também, mas sabemos que temos a multidão de desencarnados aqui presente para também receber esse conhecimento da doutrina espírita. Nós que estamos nessa atividade desde o ano que conhecemos a doutrina espírita, na verdade, no ano de 95, tínhamos 25 anos, hoje estamos com 49 anos, então já se vão 24 anos. Mas o período de aprendizado com a doutrina é longo. Muitas vezes a gente começa ainda naquela idade juvenil e não vai assimilando de pronto tudo que a doutrina espírita tem para nos oferecer. E tem uma palavra, um chavão que o pessoal usa muito no meio da doutrina espírita, né? Que a gente só chega na doutrina espírita através de 2 coisas. Alguém pode dizer quais são essas 2 coisas? Primeiro é a dor, hein? A dor e o amor. Às vezes eu não sei se eu cheguei através do amor ou se foi da dor. Mas eu sei o que me fincou na doutrina espírita foi a dor. No momento de dor, que muitas vezes a gente estava vindo para a casa espírita, mas não tinha aquele vínculo, aquele compromisso com a doutrina, mas a dor nos fez fincar o nosso coração com a doutrina espírita. E nós estamos trazendo esse tema, Deus, as leis e a justiça divina. Entendemos que, como a doutrina espírita, ela parte do princípio da evolução, e basta nós olharmos para a humanidade quando aportou esse planeta. Qual era a concepção da divindade que se tinha? Nós sabemos que os povos antigos, primitivos, adoravam a divindade, a Deus, como fenômenos da natureza. Então, o pessoal adorava a Deus, o primitivo adorava a Deus como um fenômeno da natureza, como o sol, como o trovão, e aí a gente tinha aquelas culturas politeístas da humanidade. Mas, com o progresso, nós tivemos, através de Moisés, a chegada da concepção do Deus único. Moisés, que não foi a primeira tentativa na humanidade de trazer essa concepção do Deus único. A gente sabe com o estudo da doutrina que no seio do povo egípcio, Akenaton Faraó tentou trazer essa ideia do culto ao Deus único, mas não foi
feliz na empreitada, no encargo que recebeu de Deus. Por que disso? O povo egípcio, muito avançado em tecnologia, mas muito pouco moralmente, não estava apto a absorver aquele conhecimento, aquele entendimento. E aí veio o êxodo com Moisés, criado no meio do povo egípcio, mas hebreu, daquele povo escravizado justamente pelos egípcios. Veio trazer essa concepção do Deus único. E passado 1000 anos, aporta aquele que nós espíritas entendemos ser o governador espiritual do orbe, o Cristo. Em todo um planejamento que nós sabemos que, como relata Emmanuel na obra A Caminho da Luz, Jesus recebeu do próprio Deus aquela massa disforme que viria a se tornar o planeta Terra. É como se Deus tivesse dito: toma essa massa e tu vai formar este planeta. 6 milhões de anos atrás, Jesus já era no espírito puro encarregado desse trabalho. Em determinada época foi planejada a vinda do governador espiritual do orbe para trazer a ideia agora do Deus de amor que ele chamava de Pai. E no ano de 1857, em abril, 18 de abril, é chegada para a humanidade aquele que Jesus prometeu, o Consolador prometido à doutrina espírita. E com a chegada do Consolador, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita, Allan Kardec, o codificador, nos traz a pergunta mais instigante da história da humanidade até hoje. Sabemos que, conhecida de nós espíritas, que somos cerca de 1% da população mundial, então somos bem poucos ainda, né? Mas um dia essa pergunta vai ser reconhecida como a pergunta mais instigante da história da humanidade. Que é Deus? Então Kardec nos traz um novo vislumbre da divindade. Então Deus não é mais um fenômeno da natureza como era adorado na antiguidade. Também não era um ser passional, não aquele velhinho de corpo, muitas vezes retratado com um corpo de certa forma musculoso e barbas longas e brancas e cabelos longos, brancos, de outra feita relatado com as barbas, né, longas e brancas, e o cabelo longo e branco, mas vestido com uma túnica. Deus, como respondem os espíritos nessa questão, causa primeira de todas as coisas, é a fonte de tudo, uma energia que coordena a tudo no universo, que coordena tudo desde a menor partícula do universo que nós podemos conceber ainda como seres humanos, até o arcanjo. Então, essa é a concepção nova que a doutrina espírita vem nos trazer da divindade. Um ser perfeito em todas as suas atribuições. Então, que não erra. E como a gente vai falar de leis e de justiça, a gente vai entender que essas leis e justiça divina são perfeitas. E aí, eu recordo, eu sou engenheiro civil de profissão, né? E tenho um escritório lá na cidade de Areia. Agora eu estou dividindo o escritório com um colega de profissão. E esse colega, ele vem migrando, segundo algumas conversas comigo, em diversas igrejas evangélicas. E em conversações comigo,
eu fico percebendo as suas angústias de entender como é essa justiça divina. Porque nas migrações que ele vai fazendo nas diversas igrejas evangélicas, ele vai percebendo que determinadas doutrinas são conflitantes. Por exemplo, alguns pregam a predestinação da alma, que tudo está predestinado. Aí ele vai para outra igreja, mesmo sendo evangélica, não entende dessa forma. Então, essa busca da justiça divina, de entendermos o que somos, de onde viemos, para onde vamos, depois de que se desvincularmos desse corpo físico, é uma busca constante. E aí a gente vai entender como a justiça divina, segundo a ótica da doutrina espírita, vai nos mostrar a perfeição de Deus. E isso faz nos recordar uma historinha, que eu não sei a fonte, eu acho que é contada como uma lenda, que conta que num determinado reino distante havia um rei. E esse rei, ele não acreditava na bondade, na justiça e na perfeição de Deus. Mas ele tinha um servo que sempre o acompanhava e era muito temente a Deus. E sempre, quando o rei estava meio angustiado, meio triste, ele chegava para o rei e dizia: meu rei, olha, não se preocupa, sempre se lembre que Deus jamais se engana, então nunca desanime, porque Deus, tudo que Ele faz é perfeito, é justo e é bom. E ele sempre dava esses conselhos ao rei, ao seu rei. E certa vez saíram para caçar. O rei gostava de caçadas e o seu servo sempre o acompanhava nas caçadas. Só que numa dessas caçadas, o que aconteceu? Que o rei, ele foi atacado por uma fera, um animal feroz. E quando isso aconteceu, o seu servo foi no seu socorro e terminou por conseguindo matar aquela fera. Mas só que terminado aquele embate, o rei perdeu um dos dedos da mão. E aí ele ficou muito injuriado, triste e raivoso. E aí ele perguntava para aquele seu servo: como é que Deus é justo, é bondoso? Como é que Ele me fez perder esse dedo da mão? E aí o servo, sempre repetindo aquela mesma história, mesmo naquela situação, com o rei com seu dedo amputado, com aquele corte, e ele dizia: meu rei, Deus é perfeito, Ele jamais erra, tudo que Ele faz é justo, é perfeito e é bondoso. E aí o rei, vendo aquela conversa e olhando para a sua mão, ficou em estado de ira com aquele seu servo e disse que não acreditava naquilo e manda prender o servo. E aí o servo vai e fica lá enjaulado, encarcerado, e o rei vai fazer os devidos curativos na sua mão, termina por recuperar, o tempo vai passando, ele vai recuperando aquela ferida, vai sarando, e o servo continua encarcerado. Passa um determinado tempo, e aí o rei volta a querer empreitar numa nova caçada. E aí, só que dessa vez, parece que esse rei não tinha muita sorte quando saía para as caçadas. Aí nessa caçada que ele foi fazer, já foi desacompanhado, não tinha mais o servo fiel para ele acompanhar, é capturado por uma tribo nativa que adoravam certos deuses lá, e esses deuses faziam, eles entregavam as vítimas daquelas suas caçadas, uma vítima de um povo diferente, faziam oferta ao Deus que eles acreditavam. E aí vai o rei ser ofertado por aquela tribo aos deuses deles. Então ele é amarrado, é preparado, mas na hora da oferenda chega aquele feiticeiro da tribo
e começa a fazer um exame do corpo do rei. E aí ele diz: esse homem não pode ser ofertado aos nossos deuses. E todo mundo fica estupefato. Por quê? Aí ele diz: porque nós não podemos oferecer aos nossos deuses uma criatura defeituosa. E ele é defeituoso, está faltando um dedo na mão. E aí o rei é solto e volta lá para o seu reino. E chegando no palácio, aí ele pede: solta o meu servo. Aí solta o servo, tragam-no para a minha presença. E aí o rei abraça aquele seu servo e lhe diz que Deus realmente foi bom com ele. Escapou de morrer porque estava faltando aquele dedo da mão. Mas aí veio uma dúvida na cabeça do rei. Se Deus é tão bom, por que Ele permitiu que você fosse preso? E aí o servo sorriu e disse: se eu estivesse junto com o Senhor na caçada, quem seria sacrificado em seu lugar? Seria eu, porque eu sou perfeito, né? Pelo menos fisicamente, né? Fisicamente perfeito, não está me faltando nada no meu corpo. Então, meu rei, continue a lembrar: tudo que Deus faz é perfeito e Deus nunca se engana. E porque nós espíritas entendemos e sabemos, temos a convicção que Deus jamais se engana. Porque aprendemos com a doutrina espírita que Deus criou tudo através de leis eternas e perfeitas como Ele próprio. Então, como disse de início, na criação divina, desde o átomo, que é a menor partícula da matéria que nós conhecemos, até o arcanjo, que todos nós, cabendo a cada um trabalhar mais rápido ou mais lentamente, chegaremos a esse estado. Tudo é regido por leis divinas. E essas leis são perfeitas como Deus é. E aí algumas leis dessas a gente muitas vezes aprende lá na escola. A gente vai aprender algumas leis que a gente entende que alguns espíritos missionários vieram nos trazer. Por exemplo, os mais jovens devem lembrar mais, né? As leis da gravitação universal, né? Que a gente aprende lá na física, lá no ensino médio. As leis de Mendel que a gente aprende na biologia, né? O eletromagnetismo. Quem foi que inventou essas leis? Foi Isaac Newton que inventou a lei da gravitação universal? Não. Ele apenas deu o enunciado. Mendel também não elucidou aquelas leis da biologia que regem, se eu não me engano, a genética. Ele descobriu que já existia. Exatamente, ele descobriu que já existia, só que estava oculto. Então essas leis nos foram reveladas, mas elas existiam desde sempre. E aí tem outras leis que a gente vai aprender no âmbito da religião, com a doutrina espírita, com as outras crenças, na igreja católica mesmo, ou nas igrejas evangélicas, que são as leis morais, que são as leis que regem a nossa vida espiritual. E essas leis, quem foram os reveladores dessas leis? Justamente na medida do estado evolutivo da humanidade, Moisés, os profetas, Jesus, o Cristo de Deus e a doutrina espírita. Só para a gente citar essa linha que a gente vem das religiões abraâmicas, né, que descende de Abraão, chegando o cristianismo e chegando com a doutrina espírita, porque entendemos que essas leis também são reveladas aos poucos, e isso faz parte da sabedoria de Deus, em outros credos, muitas vezes diferentes mesmo do cristianismo. Mas, no Livro dos Espíritos, na questão 621, justamente quando Kardec vai tratar
das leis morais, na pergunta 621, ele questiona a espiritualidade, onde está escrita a lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Muito bem. O pessoal está estudando a doutrina espírita. Muito bem. Mas se nós perguntássemos a um muçulmano, onde é que ele ia dizer que estava a lei de Deus? Eu acho que é No Alcorão. Se nós perguntássemos a um judeu, aí ele ia dizer que estava na Torá. Se a gente perguntar a um católico ou a um evangélico, ele vai dizer que está na Bíblia Sagrada. E aí, ou seja, eles vão dizer que a lei de Deus está em um livro. Mas aprendemos agora com a doutrina espírita que ela está na nossa consciência. E aí Kardec faz uma pergunta complementar, a 621A. Diz: uma vez que o homem traz inscrita na consciência a lei de Deus, há necessidade que ela seja revelada, já que está na nossa consciência. Então, qual a necessidade dela ser revelada? E aí vem a resposta. Ele a esqueceu e a menosprezou. Deus quis que ela fosse lembrada. Então, todos esses livros citados, o Alcorão, a Bíblia Sagrada, a Torá e outros livros que existem na história da humanidade até hoje, que falam de Deus, eles são lembretes. A doutrina espírita também é um lembrete, porque nós esquecemos que a lei de Deus está na nossa consciência, mas a gente chega aqui nesse mundo de matéria e às vezes a gente esquece. Então nós precisamos, a humanidade precisa desses lembretes que Deus nos deixou. E aí na questão 625, na sequência, Kardec pergunta, também uma pergunta muito instigante: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. É a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. Em algumas traduções tem vede Jesus, né? Mas a essência da resposta é a mesma. Esse que nós entendemos ser o guia e modelo para a humanidade. O Cristo, o governador do orbe, que esteve presidindo e ainda preside tudo que envolve o nosso globo, tudo que envolve o nosso país, pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muitas vezes a gente chega até a duvidar dessa condição de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nesses momentos que antecedem esse período eleitoral, então eu fiz uma leitura bem rápida desse livro, da obra de Humberto de Campos, o Espírito Humberto de Campos, porque a gente vê tantos conflitos e a gente fica se questionando sobre essa condição de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas a gente, fazendo a leitura desse livro, a gente vai perceber que o Cristo, através do Espírito enviado por ele, o Espírito de Ismael, que é aquele Espírito protetor da nossa nação, jamais abandona essa nação. E diante dos fatos que desde a formação 300 anos, antes mesmo da própria descoberta do Brasil, já havia um planejamento do Cristo para que essa terra aqui que nós estamos encarnados fosse o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nenhum momento histórico que esse país passou sem uma providência da espiritualidade, que tudo está regendo no campo da espiritualidade. E aí quem não leu, se tiver a curiosidade de ler esse livro, você vai ver
que desde a formação da nossa pátria, tida no começo como terra de Vera Cruz, né? Quando os portugueses aqui aportaram, o Cristo, através de Ismael e de outro espírito chamado Iléu, em algumas traduções Eliu, estiveram presentes, regendo tudo o que acontece do ponto de vista da espiritualidade. E aí, essa obra se encerra justamente quando Humberto de Campos encerra a narrativa, justamente culminando com a formação da Federação Espírita Brasileira, salvo engano, no ano de 1884, salvo algum engano da minha parte, certo? Culmina, mas de 1884, século XIX ainda, então passou um grande período ainda, né, de mais de 100 anos, em que o espírito de Humberto de Campos nenhuma referência faz a essa condição de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E aí a gente tem, meus irmãos, eu já estou fugindo até um pouquinho do tema, mas acho importante a gente trazer essas colocações. E aí a gente tem no ano de 1984, para quem lembra da história, nesse ano a humanidade estava vivendo o ápice da Guerra Fria. O ápice, a iminência de haver uma catástrofe nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. E aí Chico Xavier teve uma conversação com um amigo dele, jornalista, o jornalista Geraldinho Lemos. E essa conversa de Chico com Geraldinho Lemos, tida em 1984, tá? Ela só veio a ser revelada para nós no ano de 2002, após o desencarne de Chico. E aí, esse jornalista veio revelar que durante essas conversas com Chico, eles eram amigos. Ele questionou a Chico da seguinte maneira: Chico, como fica a condição do Brasil, sendo o coração do mundo, a pátria do Evangelho? A gente vendo essa situação que o mundo se encontra à beira de um cataclisma nuclear, à beira de algum presidente apertar o botão e as bombas serem disparadas. Obviamente, essas não foram as palavras que ele usou, mas a essência da conversa foi essa, a preocupação. E aí, Chico Xavier vai trazer uma narrativa muito interessante sobre esse questionamento. Ele vai relatar que no ano de 1969, ele, desdobrado em espírito, juntamente com o espírito de Emmanuel, naquele dia em que o homem aportou a Lua, se eu não me engano, em março de 69, ou março, abril, naquele dia, o Cristo havia convocado uma assembleia com diversos espíritos de escol, espíritos iluminados, que estavam encarregados de decidir os destinos da humanidade. E justamente Emmanuel, em espírito, e Chico desdobrado se fizeram presente nessa reunião. E aí foi decretado uma moratória de 50 anos para a humanidade. E o Cristo determinou que se, num período de 50 anos, a humanidade não caísse nessa armadilha do conflito armado, ela ia partir justamente para uma época de grandes transformações, que é esse período de transição que nós estamos antecedendo, esse período de transição, de onde vamos partir da condição que temos hoje no planeta de provas e expiação, para um planeta de regeneração, bastando para isso que o cataclisma nuclear fosse evitado. E aí, nessa conversa, o Chico, com Geraldinho Lemos, ele vai traçar dois cenários para Geraldinho: a condição
de o cataclisma nuclear acontecer e também a condição dele não acontecer, porque está no livre-arbítrio de nós, enquanto humanidade, fazer com que isso aconteça ou não. Como coletividade da humanidade. A boa notícia, já antecipando, é que só está faltando 1 ano para a gente conseguir isso. Mas aí, Chico, traçando esses 2 cenários, ele faz todo um relato, mostrando que o Brasil não deixa essa condição. E a gente vai ver pelo tipo de pessoas que estão encarnadas aqui nesse planeta, nesse país. Nós somos um povo, não que temos a condição especial, que nós sabemos que Deus criou a cada um de nós, a todos, da mesma maneira, espíritos simples e ignorantes, com a capacidade de um dia nos tornarmos arcanjos. Aqueles que vão receber as ordens diretas de Deus para cumprir os desígnios da divindade. Então essa condição do Brasil ser coração do mundo, pátria do Evangelho, ela não é um privilégio nosso. Essa condição é devida a aqui estarmos encarnados, espíritos endividados de outras épocas. Estamos aqui para resgatar as nossas dívidas devidas passadas. É por isso que temos essa condição de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Deixa eu tomar só um pouquinho de água. Então, estou vendo que o tempo já está chegando no limite. Para ilustrar essa situação de que somos, e aí também a questão da justiça divina, de como ela se processa, que somos espíritos endividados, e essa condição de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é que Jesus transportou o Evangelho que estava anteriormente semeado ali na Palestina, e não semeado, mas as raízes não floresceram. Aquela planta do Evangelho lá na Palestina, onde Jesus, o Cristo de Deus, encarnou, não floresceu. E é por isso que ele veio a determinada época e decidiu, juntamente com Ismael e Elio, vamos plantar essa árvore naquela terra nova até então não descoberta. E aí, essa foi a determinação do Cristo. Então, é por isso que temos que entender essa situação. Somos espíritos endividados e essa árvore foi plantada aqui para nos ajudar a resgatar essas dívidas que temos perante as leis perfeitas e eternas, sábias como o próprio Deus. E aí, a gente recorda no livro Ação e Reação, ditado pelo espírito André Luiz, naquela série de livros de André Luiz, iniciada pelo livro Nosso Lar. Ele narra um episódio bem interessante de 2 espíritos. Num dos capítulos desse livro, Druso, que é um amigo de André Luiz, como espírito, eles estão numa determinada atividade de socorro, onde André Luiz pede aquele seu orientador lá na espiritualidade, para eles ajudarem numa determinada situação de desencarne coletivo. Então havia tido uma tragédia de um avião onde 14 pessoas desencarnaram, morreram, né? Então, aquela situação é observada por André Luiz e Druso, seu amigo, lá na espiritualidade. E aí André Luiz pede para trabalhar no socorro daquela situação. E aí o mentor dele diz: olha, André, só nessa situação desse desencarne coletivo, só podem atuar espíritos que estão devidamente preparados ao resgate daqueles irmãos. E aí ele vai trazer algumas elucidações acerca dessa situação para André Luiz. E dentro dessas elucidações,
ele vai citar o caso de 2 espíritos que havia 500 anos já trabalhando em favor do bem. Então, pelo menos 5 encarnações fora os períodos na espiritualidade. Então, esses espíritos, esses 2 amigos na espiritualidade, eles tinham o desejo de alçar voos maiores no campo da espiritualidade, alcançar esferas mais luminosas. E aí, eles ficaram bastante entristecidos, porque lhe foi negada essa possibilidade. E então eles ficavam sem entender, tanto tempo trabalhando no bem, na caridade, tanto aqui encarnados como lá na espiritualidade, dedicados ao estudo, e não havia ainda essa possibilidade. E aí, esses irmãos, no devido tempo, eles, lá no campo da espiritualidade, onde no livro Ação e Reação, o lugar onde eles estavam era chamado simplesmente de mansão. É traçado para eles um quadro de que numa vida pregressa, numa encarnação pregressa, eles eram membros do exército francês, na época de Joana d'Arc, e almejando alcançar os postos de seus superiores, estavam num determinado castelo e ali empurraram para um despenhadeiro aqueles 2 oficiais que lhe eram superiores, para eles justamente assumirem aqueles postos. Então, aqueles espíritos sabedores que tinham esse crime cometido, então, na consciência deles, o que é que eles disseram para si mesmos? Será que nós temos condições de alçar aquele voo para a espiritualidade maior que a gente planejava? Então eles decidiram que não. Eles mesmos optaram, vamos reencarnar novamente no planetinha Terra, vamos para o campo da materialidade novamente, para nós resgatarmos esse débito de uma vida pregressa. E aí eles encarnaram, segundo conta André Luiz, para serem servidores justamente na aeronáutica e desenvolver a aeronáutica aqui no Brasil, e vindo os 2 a desencarnar num acidente de aeronave a serviço da Força Aérea Brasileira. E ainda assim, voltando à espiritualidade, eles na espiritualidade tinham já o entendimento que alcançar esse voo, entre aspas, essa ascensão que eles estavam almejando, não era ainda o momento certo. Tinham ainda muitos débitos a resgatar. Então, meus irmãos, eu entendi que faltou fugir um pouquinho do tema da palestra, mas a gente entende com a doutrina espírita, só para a gente encerrar, a citação, o livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É uma obra em que nós vamos entender como se processa o mecanismo da justiça divina. Nessa obra, Kardec vai nos trazer, e aí sim, o exame comparatório de todas as doutrinas que nós temos. Por isso que a obra, o título é bem longo, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo a doutrina espírita. Porque ele traz um exame comparatório de todas as doutrinas que até então a gente tem na história da humanidade acerca do destino da alma humana após o desencarne. Então Kardec faz todo esse exame comparatório e finaliza com ele vai finalizar essa obra justamente com as mensagens de diversos espíritos narrando a realidade da alma humana após o desencarne do corpo físico. Nós vamos encontrar mensagens de rainhas aqui no mundo material,
como se encontraram lá na espiritualidade. A gente vai ter as mensagens dos espíritos felizes, até as mensagens daqueles espíritos que desencarnaram, muitas vezes não afronta as leis divinas, que no caso foram os suicidas. A gente vai encontrar todos esses relatos mostrando a realidade da alma humana após o desencarne, a morte do corpo físico, o desencarne. E mostrando as perfeições, a perfeição da justiça divina. Então, meus irmãos, a hora está extensa. Eu agradeço a oportunidade concedida aqui pelos irmãos da casa, a direção da casa, para esse trabalho. Agradeço a Deus, mais uma vez, por essa oportunidade aqui concedida, na esperança também que o tema tenha ficado entendido e o desejo que Jesus acompanhe a todos no retorno aos vossos lares e que a paz do Mestre esteja com cada um. Assim seja.